Instituto Penal Cândido Mendes, anteriormente chamado Colônia Penal de Dois Rios, foi um presídio localizado na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que funcionou de 1903 a 1994. Em 1884, Dom Pedro II iniciou a construção do lazareto, inaugurado 2 anos depois. A instituição servia como um abrigo provisório para viajantes que chegavam da Europa contaminados pela cólera. Assim como os navios de passageiros, o edifício ajardinado era dividido em pavilhões de primeira, segunda e terceira classes. Também dispunha de armazém para cargas e bagagens, um laboratório bacteriológico e farmácia. A primeira colônia penal foi criada em 1903, junto ao vilarejo de Dois Rios. Cumpriam pena no local os presidiários condenados por crimes comuns. Desativado em 1913, o lazareto só voltou a ser utilizado em 1939, como alojamento de fuzileiros navais. Em 1940, o antigo hospital passou a ser a Colônia Penal Cândido Mendes e recebeu os presos que estavam na colônia de Dois Rios. Esta, por sua vez, passou a receber os presos políticos que antes ficavam em Fernando de Noronha, na época, cedida como base militar para os Estados Unidos, como parte do esforço brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Entre os presos pelo Estado Novo estava o escritor Graciliano Ramos, que relatou a sua passagem no romance autobiográfico Memórias do Cárcere. Em 1954, o prédio do lazareto foi demolido pelo governador Carlos Lacerda, e os presos comuns foram transferidos para a colônia de Dois Rios, que passou a se chamar Instituto Penal Cândido Mendes, IPCM. O presídio continuou em funcionamento até 1994, quando foi desativado pelo governador Leonel Brizola e implodido. Na década de 1970, criminosos presos no IPCM criaram a Falange Vermelha, organização criminosa que depois se tornaria o Comando Vermelho. Os fundadores foram os traficantes Rogério Lengruber e William da Silva Lima, o professor, além de José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha. Relatos de antigos detentos e funcionários revelam a extrema violência reinante nos presídios da Ilha Grande, longe dos olhos da sociedade. Apesar das belezas do lugar, a imprensa, a opinião pública e os próprios detentos costumavam referir-se à Ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro, com o sugestivo apelido de Caldeirão do Diabo. De fato, ao longo de 100 anos, as colônias correcionais, prisões e penitenciárias lá existentes sempre estiveram associadas às condições desumanas a que eram submetidos os internos, maus tratos, assassinatos, estupros e toda forma de violência faziam parte do dia a dia dos presidiários. Além do que dizem documentos, livros e filmes, a história das prisões da Ilha Grande também se constrói a partir das biografias dos criminosos que para lá foram enviados. De Madame Satã, famoso malandro da Lapa dos anos 1930, a Rogério Lengruber, o Bagulhão, um dos mais idolatrados líderes da facção criminosa Comando Vermelho, muitos tipos de contraventores passaram pela ilha. São lembrados pelos antigos moradores os lendários banqueiros do Bicho Natal da Portela e Castor de Andrade, assaltantes de bancos e integrantes do Esquadrão da Morte dos anos 1960, entre eles Lúcio Flávio e Mariel Mariscota. Ao longo de todos esses anos, o histórico de arbítrio, corrupção e violência se manteve mais ou menos inalterado, e sobrepôs-se sempre às melhores intenções. Entre estas, a de construir-se um sistema penitenciário modelo num local paradisíaco, cujo isolamento facilitava os propósitos do governo. O Código Penal de 1890 combatia o castigo físico e o poder arbitrário dos carcereiros. As leis apontavam a necessidade de o Estado recuperar o recluso a partir da educação e do trabalho. Na prática, tudo foi muito diferente do discurso oficial. Os presidiários mais famosos que passaram pelo presídio: Carlos Marighella, Graciliano Ramos, Agildo Barata, Orígenes Lessa, Nelson Rodrigues Filho, José Carlos dos Reis Ensina, Escadinha, Lúcio Flávio, João Francisco dos Santos, Madame Satã. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com os amigos.